Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Na geração que estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão querendo viver com Jesus e não estão querendo largar o pecado. Não podemos viver dessa maneira. Ou a gente decide viver com Cristo, ou a gente decide viver para o mundo. Não existe meio termo. Não existe a gente viver um pé na igreja, um pé com Jesus e um pé no mundo. Não, ou a gente escolhe Jesus, ou a gente escolhe o mundo. Não tem dois termos, não tem isso de viver lá e cá. Você tem que decidir, eu tenho que decidir se vamos viver com Jesus ou não. Olha o que a palavra fala em 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você e ele começa a te ajudar a viver em santidade, porque sozinho a gente não consegue. Aqui a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado. Isso não quer dizer que não vamos pecar mais. Não é isso. Isso quer dizer que a gente vai lutar contra o pecado. Isso quer dizer que a gente não vai querer mais viver uma vida praticando o erro, praticando aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, repare bem, quando a gente está longe de Deus, quando a gente ainda não crê em Jesus, a gente faz as coisas de errado e não está nem aí. A gente não liga. A gente mente, a gente fofoca, a gente faz um bocado de coisa de errado e não tá nem aí, tá ligado? A gente não liga se Deus se tá agradando a Deus ou não. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a gente já não tem mais prazer no pecado. A gente peca sim porque somos falhos, mas a gente não tem mais prazer no pecado. Só que muitas vezes a gente pode cair em outro erro também. O Espírito Santo ele nos ajuda a viver em santidade. Só que a gente tem que cooperar com ele para viver em santidade. Não podemos ter o Espírito Santo para nos ajudar, mas a gente não nos esforçar para viver em santidade. O Espírito Santo nos ajuda sim, mas também temos que cooperar com ele, querendo viver em santidade. A gente pode ter entendido errado sobre o que é santidade. Então eu vou te falar 4 coisas sobre a santidade. Santidade não tem nada a ver sobre usos e costumes. Como assim? Vou te explicar. Às vezes a gente pensa que santidade é se privar de várias coisas, é não fazer um monte de coisas, e não é isso. É claro que a gente deve viver distante do pecado. O que a Bíblia fala que é pecado, isso sim temos que viver longe, não temos que praticar o pecado. Mas não quer dizer que você, se virar cristão, se virar um seguidor de Jesus, você vai ter que largar suas amizades. Sim, pode até ser por causa da influência, mas também Deus pode usar você para atrair os seus colegas, os seus amigos para Jesus. Mas depende de pessoa para pessoa. Jesus vai te guiar. Não quer dizer que viver em santidade eu não posso mais assistir futebol, eu não posso mais assistir uma série, não. Temos que ver o que a Bíblia fala que é pecado. O que a Bíblia dizer que é pecado, isso sim temos que viver afastado. Não temos que praticar. Mas aquilo que a Bíblia diz que não é pecado, não temos que ter medo de fazer. E como eu falei sobre assistir futebol, amizades daquelas pessoas que ainda não seguem a Jesus. Porque Deus pode te usar como instrumento para atrair essas pessoas para Ele, como eu falei. A segunda coisa sobre santidade é que santidade existe sem manifestações carismáticas. Ou seja, não é só porque você tem um dom, não é só porque eu tenho um dom que a gente está vivendo santidade. Não, a gente pode ser usado por Deus e estar vivendo em pecado. A gente pode pregar a palavra, a gente pode orar, a gente pode ler a Bíblia e estar vivendo em pecado. Santidade é você viver longe do pecado. Você pode servir a Deus, mas estar vivendo no pecado. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa pregando, vê uma pessoa profetizando, a gente pode olhar assim, pô, esse cara aí é santo, esse cara aí é um santo em pessoa. Na verdade não. Uma coisa que a gente pode saber se uma pessoa é um verdadeiro cristão ou não é dentro de casa.
é dentro da sua casa. Como você é dentro de casa? Você é a mesma coisa dentro de casa? Como você vive em casa é a mesma coisa que você vive fora? Ou fora, na igreja, no shopping? Você é uma pessoa, mas dentro de casa é outra. Isso é uma pergunta que temos que nos responder. Porque se você é um cristão em casa, sozinho no seu quarto, ou sozinho na sua casa, ou como você convive com sua família. Se você é um cristão dentro de casa, eu tenho certeza que você também é um cristão verdadeiro fora de casa. Agora, se você é uma pessoa fora de casa e outra pessoa dentro de casa, aí realmente temos que ver onde a gente está errando e nos arrepender e começar a viver em santidade. E a terceira coisa sobre santidade é que santidade é um processo. Calma, você pode ter chegado até aqui e estar preocupado. Charles, eu tô errando, tô pecando, tô distante de Deus. Calma, santidade é um processo. Como é que... Não quer dizer que você aceitou Jesus agora, ou mesmo que você já tenha um tempo na caminhada, não quer dizer que você, de uma hora para outra, vai conseguir vencer o pecado. Não é assim. A santidade é um processo. Na minha vida foi assim. Eu fazia muitas coisas de errado no começo da minha caminhada. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver em santidade. Ele foi me ajudando a largar as coisas que é realmente pecado, aquilo que não agrada a Deus. Ele foi me ajudando a ter um jeito de falar melhor, ou seja, não viver falando palavrão, um modo de pensar, não cobiçar aquilo que é do próximo. E ele vai nos transformando na caminhada. Então, santidade é um processo, não é do dia para o outro que a gente vai mudar de vida. E se a gente pecou, se a gente fez algo de errado, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para nos perdoar. Então, se você errou, você está caminhando bem, só que você fez algo de errado, se arrependa e continue, porque o Espírito Santo vai te ajudar a vencer esse pecado. Deus, ele é fiel, ele está ali pronto para nos ajudar. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele é o nosso auxílio. Isso quer dizer que Deus é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos ampara, Ele é aquele que nos socorre. Então peça ajuda a Ele para vencer o pecado, pois eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Entenda, santidade é um processo. E uma chave aqui, que eu acho que essa chave aqui é a melhor forma de vivermos em santidade, é a gente conhecer a Deus. Porque, entenda, quando você tem um amigo, você não quer fazer aquilo que não agrada seu amigo, não é verdade? A gente pode errar com o amigo, pode falhar e tal, acontece. Mas você não, quando é seu amigo verdadeiramente, você não quer fazer aquilo que não agrada a ele. É a mesma coisa de a gente e Deus. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se torna amigo de Deus, a gente não quer fazer aquilo que não agrada a Ele. Então, quando a gente conhece a Deus através da oração, através de lendo a palavra, jejuando, quanto mais a gente conhecer a Deus, mais vamos querer viver em santidade, porque vamos querer agradar o coração do nosso amigo. E a quarta coisa sobre santidade é que santidade é o desejo de todo cristão. Se você creu no Senhor Jesus e você tem esse desejo, uma das formas de saber que você realmente nasceu de novo é ter esse desejo de viver em santidade. Como eu falei no começo, você não tem mais prazer no pecado. Você peca e fica triste. Aquilo você não tá mais aí, tá ligado? Pecou, você não tá mais com essa mente de pequei, tô nem aí, problema, tá ligado? Não. Você agora, quando você peca, quando você faz algo de errado, você, velho, eu desagradei o coração de Deus, você fica triste e você se arrepende. Isso é um sinal que você nasceu de novo. Porque o Espírito Santo, ele começa a nos convencer do pecado. Ele começa sabe, nos ajudar a entender que a gente errou, que a gente pecou e temos que se arrepender. Então, se você tem esse desejo de viver em santidade, essa é uma das formas de entender que você nasceu de novo. Então, se queremos viver com Jesus, não podemos viver uma vida no mundo e outra vida com Deus. Não, temos que escolher ou Jesus ou o mundo. E se a gente escolher Jesus, pode ter certeza que é a melhor decisão que podemos tomar.
Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Valeu!